como educar filhos em tempos difíceis. Ajudar os nossos filhos a entenderem como é a vida e para que eles tenham sucesso lá fora. Nós estamos vivendo dias muito complicados para educar filhos, que cada indivíduo tem a sua individualidade. E desconstruindo algo que me foi passado lá na minha infância. Não é não. Isso é muito ruim. E as crianças buscam apenas as coisinhas de criança. Às Sim. vezes o algoritmo ele joga algo aleatório ali. Fala, meu povo, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o primeiro podcast que a gente vai fazer. E nada mais, nada menos, quem está comigo aqui é ela. Ficou pronto. O bolo. Eu trouxe ela aqui hoje pra gente falar de Ela quem? Qual é o meu nome? minha esposa, Thaisa Caldonaso. Filho do Deus vivo. Maravilhosa, linda. A mais bela entre milhares e milhares. Tô gostando de ter milhares e milhares de mais belas, não. É muito importante a gente estar aqui hoje. Hoje o assunto, você já viu escrito aqui, é como educar filhos em tempos difíceis. Amém. Só lembrando que o que a gente vai falar aqui não é verdade absoluta, é o que a gente faz, é o que a gente pratica. Isso pode mudar. Isso pode mudar, porque... Nós somos seres em evolução. Exatamente. Gente, estamos estudando cada vez mais para ajudar os nossos filhos a entenderem como é a vida e para que eles tenham sucesso lá fora. Isso aí. Glória a Deus. Você provavelmente tem filho, tá assistindo esse vídeo. Ou vai ter, ou pretende ter, Ou vai quer ter. aprender. Nós estamos vivendo dias muito complicados para educar filhos, porque hoje tá tudo muito fácil, as coisas, as informações estão muito abundantes, rede social, escola, televisão. Então, tá tudo muito fácil para eles. A informação entra de uma forma que eles não estão preparados para entender aquilo que é passado. Então, cabe a nós, pais, cabe a nós, pais, saber gerir as emoções deles, mostrar para eles não como fazer, porque cada indivíduo tem a sua individualidade. Sim. Gostou dessa? Sim. Cada indivíduo tem a sua individualidade. Então, nós precisamos mostrar para eles o caminho. Nós somos cristãos, então a gente tem princípios e valores, né? Na nossa casa e na sua casa deve ter regras para que o seu filho aprenda desde já. E eu trouxe a minha esposa aqui hoje pra gente conversar sobre isso, bater um papo, entender como que a gente pode a cada vez melhorar, como a gente pode melhorar a nossa comunicação com os nossos filhos, melhorar a nossa disciplina para que eles entendam e a gente não sofra o sofrimento deles lá na frente. Não sei como que você quer começar, mas eu queria começar falando e desconstruindo algo que me foi passado lá na minha infância. Não é não. Isso é muito ruim para os nossos filhos, de não é não. Porque eles não sabem o porquê não é não. Sim. E o porquê das coisas muda o porquê que eles não devem fazer aquilo. Então, eu cresci, minha mãe sempre me deu valores e princípios, né, a serem seguidos. Não foi num lar cristão que eu aprendi, né, os princípios da Bíblia, mas eu já sabia um pouco, aquele Deus longe, mas Sim. A gente entende um pouco, sabia que oração era importante e tal, mas o não era não. Então, quando eu comecei na adolescência, o não pra mim era só o não porque minha mãe queria que eu não fizesse algo, e não o porquê de não fazer algo. E é muito importante que você diga o porquê de não é bom fazer algo. Queria começar contando o que aconteceu ontem, que até levei para o tema da nossa aula de ontem, na jornada da Jornada Fênix. Se você não tá na Jornada Fênix, eu vou deixar o link aqui abaixo, né, amor? Vou deixar o nosso Instagram aqui também. Vou deixar vários links. E no final, se você ficar até o final desse podcast, vai ter um presentinho. Uma surpresa.
A gente precisa lembrar. Fica até o final. Precisa lembrar. Que o TDAH esquece. Mas se eu não lembrar de falar, se a gente não lembrar de falar no final, tem um link aqui vai embaixo. Vai ter o link aqui embaixo. E aí a gente vai assistir e vai ver que precisa colocar. Enfim, porque isso não estava premeditado, isso aconteceu agora. E aí ontem, eu conversando com meu filho, antes de fazer a aula da jornada, na verdade eu já tinha feito a aula, e aí eu comecei colocando, aconteceu esse contexto e eu corri lá para adicionar na nossa aula. Que eu tava dentro do carro com ele, ele falou assim, mamãe, eu prometo que eu não vou assistir shorts no YouTube. Porque ele tem o YouTube no celular dele. Ah, é seu. Não, pus pra você. Peraí, gente. E aí, ele tem o YouTube no celular dele, porque a gente não deixa ele ter outros tipos de plataformas, só o YouTube. E o YouTube Kids, eles não gostam muito porque é muito limitado, não tem as coisas que eles assistem e que não tem problema, né? Alguns tipos de coisas que eles assistem que a gente fica de olho. Mas os shorts não tem como a gente cortar. Então, eles têm os shorts ali e eu preciso confiar nos meus filhos, que eu falei que não é legal assistir shorts porque ali fica aberto todo tipo de conteúdo, né? Aparece o que quiser ali, quanto mais assistir, mais vai aparecer. E por mais que realmente o algoritmo ele vai te mandar coisas que você gosta, e as crianças buscam apenas as coisinhas de criança, às vezes o algoritmo ele joga algo aleatório ali, algo que tá no hype. Pra ver se você quer consumir aquele tipo de conteúdo. E aí acaba que as crianças vão ter acesso a isso, né? E aí meu filho falou pra mim que ele foi pra casa da minha sogra e lá ele fica com o celular da minha sogra e ele falou pra mim, mamãe, eu prometo que eu não vou assistir shorts. Eu falei assim, meu filho, deixa eu te explicar o porquê você não deve assistir shorts. E aí eu falei pra ele, pensa que a nossa cabeça é um celular ou um computador. E aí, vamos lá, como que o celular funciona? Você assiste vários vídeos no celular, você faz vários downloads, você baixa vários tipos de vídeo, às vezes você assiste alguma coisa que não deve, às vezes você clica em algum link que vai te direcionar para um site desconfiado. Que não é legal pra sua idade. Como que fala? É um site que não é de confiança, um site impróprio. Então, é como se fosse um celular à nossa cabeça. E aí você tá dando liberdade para você olhar para as coisas e fazer download das coisas. Então, você olhou para uma coisa que não deve, aquilo vai ficar no seu subconsciente, vai ficar lá na sua mente. Você assistiu, você deu liberdade para você ver aquilo. Você assistiu a algo impróprio, aquilo vai ficar aqui. Como também você assistiu um vídeo de Jesus, uma coisa boa, também vai te lembrar algum momento, você vai lembrar daquilo ali. Então, se você ficar se alimentando de várias coisas que você não deve, aquilo vai ficar na sua cabecinha e na hora de você fazer uma escolha certa, você não vai saber qual que é a escolha certa, porque você abriu um leque de coisas dentro da sua cabeça. Então, isso não é legal. Por isso que você não deve assistir os shorts, porque ali vai aparecer várias coisas que você não pode assistir, porque não é legal para o ser humano, não é só porque você é criança. É porque você não deve assistir. Eu não devo assistir coisas que vão aparecer para mim, que são ruins. O interessante, eu tô lendo um livro que chama Pirâmide da Sabedoria. E ele fala justamente isso. São 3 coisas que estão consumindo a nossa alma na internet. E é como se fosse o alimento. O que são essas 3 coisas? A gente consome rápido demais, a gente consome muita coisa e a gente consome só o que a gente quer. Vamos lá. A gente consome rápido demais, que é isso aí. A gente, na internet, essa ideia que eles fizeram de você rolar pra cima, é infinito. E ali você vê coisas de diversas narrativas, diversas ideias, de diversas ideologias. Coisa que você compactua e coisa que você não compactua. E isso no nosso subconsciente não faz bem, pro nosso córtex pré-frontal não faz bem, porque essa guerra de informação no nosso cérebro faz com que a nossa alma fique ansiosa. Sim. É só a gente comparar com o alimento.
Se a gente come demais, como que a gente fica? Pantufado. O nosso cérebro fica da mesma forma. Por isso que todas as vezes que a gente fica muito na frente do celular assistindo vídeo, depois a gente sai com dor de cabeça. Muita gente fica com insônia, porque aquilo acaba... Eu vi um rapaz, um médico, falando que é como se fosse você tá usando uma coisa ilícita. Você daria um crack pro seu filho? Não. É a mesma coisa de você estar usando uma coisa desse tipo, porque é muita dopamina, né, que fala, né? É muita, em excesso. E aquilo ali te dá um prazer momentâneo, mas depois acaba com você quando você parou, quando silenciou. E a dopamina, ela é importante porque, por exemplo, quando você... Normalmente a gente vai consumir coisa que a gente gosta. E a dopamina, ela vai lá em cima. Os altos níveis de dopamina. E quando essa dopamina desce de uma vez, é aí que tá o problema. Que é aí que vem a tristeza, vem depressão, vem esses problemas acarretados. Então, uma coisa que a gente faz aqui em casa é ter esse controle de rede social. A gente tem aplicativo onde a gente controla o que eles estão acessando e o tempo que eles estão acessando. E isso é importante, né, amor? Porque se deixar, eles ficam o dia inteiro. Fica o dia inteiro e fica só rolando pra cima e perde o tempo deles, que eles poderiam estar aprendendo alguma coisa importante, alguma coisa que vai realmente ser de valor pra eles. Então, controlar isso é você amar seu filho. Ah, mas todo mundo tá fazendo, mas é igual a minha mãe falava, mas você não é todo mundo. Enquanto eles estão cheios de problemas, de doenças, de coisas ruins, você vai estar se alimentando. Pode ser que agora você não entenda. E eu entendo que você está frustrado. Mas se você cuidar disso agora, lá na frente você vai estar cheio de saúde, de vigor para fazer um monte de coisa que você gostaria de fazer. E essas pessoas que ficaram no celular o tempo inteiro estão ali, ó, na mesma, parados. Então, é importante. É importante ter essa limitação e sempre explicar o porquê das coisas, né? Eu lembro da minha fase de adolescente que eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, eu gosto de um menino e eu quero ficar com ele, eu quero namorar ele, eu quero beijar ele. E eu não sei dar o primeiro beijo, eu fiquei apavorada. E a minha mãe falou assim: não é hora. E ponto. Peraí, antes de você terminar. Ah, mas eu vou esquecer. Então, ó, a gente quer falar um pouco sobre e dar as dicas práticas do que a gente faz. Então, a primeira coisa que a gente falou foi sobre redes sociais e o que a gente faz. A gente tenta controlar o tempo e o que eles acessam. E a segunda coisa que a gente quer falar hoje é sobre relacionamento precoce, né? Falar sobre o relacionamento das crianças e como isso pode afetar o futuro deles. Sim. Mas então, e aí eu queria dar o primeiro beijo, não sabia como, e eu queria, na verdade, que a minha mãe me falasse, me dando dica, como é que beija. Só que a minha mãe falou assim, eu não imaginava minha mãe falar isso. Ela falou: não é a hora, Thaisa. Mas por que não? Tá todo mundo na minha escola ficando. Todo mundo beijando na boca. Por que não? E ela só falou isso. Porque não é. Não tá na hora. Você tem 12 anos. E aquilo foi só isso. Não teve, minha filha, vamos sentar, vamos conversar. Eu não culpo a minha mãe por isso, porque, né, hoje a gente tem esse entendimento do que está acontecendo, mas antes eles estavam chegando nesse momento que a gente está hoje. Então, não tinha um porquê, os pais não conversavam. A minha mãe conversava de tudo comigo, mas era mais raso. Não era aquele negócio profundo igual eu sento, falo de tudo abertamente com meus filhos. E aí eu fiz. Falei: minha mãe falou que não, mas ela também de beijou na boca, por que eu não posso? Então eu fui e beijei. Se ela tivesse sentado comigo e falado: filha, é o seguinte, se você fizer isso agora, você vai começar um relacionamento muito cedo. E se você começar um relacionamento muito cedo, e esse menino ele não for maduro o suficiente, ele vai acabar com a sua vida logo cedo. E aí você vai começar a descobrir um relacionamento frustrado muito cedo. Porque ele não vai ter maturidade quando os problemas vierem.
E aí, o que que é o problema disso? Que lá na hora que for a hora de você conhecer uma pessoa certa, pessoa legal, que vai realmente pensar numa coisa legal com você, que vocês vão construir um futuro juntos, você já tá toda machucada, você não quer. Porque você vai pensar, poxa, aquele lá atrás fez aquilo, esse também vai fazer. Exatamente. E você não vai saber diferenciar qual é o legal e qual não é, porque o seu parâmetro foi muito raso. Então, se ela tivesse sentado, conversado comigo, falado, ó, vamos ver se tem princípios, vamos ver se a família é uma família que é estruturada, que ele trata bem a mãe dele. Nossa, o rapazinho era todo perdido. Tinha um histórico de trauma que não foi cuidado. Nossa, a história... Coitado. Uma gracinha ele, mas para relacionamento ele me traía. Eu com 12 anos, eu já estava recebendo no chifre. Cedo. O que eu pensei? Relacionamento é isso mesmo. É isso mesmo. Vou viver... Ai, que triste. Fica com a pessoa gosta até de você, mas ela não sabe como lidar com as frustrações. Acaba com o nosso psicológico. Pra quê? Então, você saber como conduzir uma conversa. Entender... E é uma coisa muito legal isso, que eu aprendi faz pouco tempo. Que você tem que entender que o seu filho é um indivíduo. Individual. Sim. A salvação dele é individual. Não adianta você querer impor uma coisa que você não quer para a vida dele, sendo que dali a pouco ele vai querer as próprias escolhas dele. Então, você tem que entender que vai ter horas que ele vai errar. E que você não está ali para julgar, porque a Bíblia fala que nós não somos juízes de ninguém, nem dos nossos filhos. Nós estamos ali para acolher, para instruir, lógico, para disciplinar. Um pai que ama, disciplina. Mas sempre com amor e nunca com... Eu não criei filho para isso. E não sei o que... Não, ele é um ser individual. Meu filho, você está errando. Isso aqui vai ter sérias consequências para você ali na frente. Essa consequência não vai ser legal. Você vai sofrer por causa disso, disso, disso. Explicar o porquê. Isso é criar filho. E aí, criar filho, a gente entende que criar filho é muito mais difícil do que a gente pensava. Porque a gente quer, por causa da nossa autoridade, impor alguma coisa. Só que se a gente impõe alguma coisa, a gente está tirando a responsabilidade dos nossos filhos. E se a gente tira a responsabilidade deles, eles vão falar, mas se eu errar, é só correr para minha mãe que ela resolve. É. Só que na hora que chegar ali o BO de tô com uma família, preciso pagar conta, não tem como chamar a mamãezinha. Eu não vou estar aqui a vida inteira. Então, eu preciso instruir eles para que eles não vão por o lado errado, né? Instrua seu filho no caminho que ele deve andar para quando crescer não se perca dele. E o interessante é que essa parte bíblica que fala que ensina seu filho no caminho é que você esteja no caminho junto com ele. Não adianta você falar pro seu filho não beber se você bebe. Não adianta falar pro seu filho não trair se você trai. Mentir se você mente. Sim. Você tem que estar no caminho. E uma das coisas que a gente fez foi conversar com a nossa filha, que tem 13 anos. Ela trouxe pra gente que ela tava gostando de um menino e conversou sobre namoro. E pra gente, namoro não existe. Tem a idade certa, não tem conversa, não tem negociação nisso, né, amor? E a Thaisa falou pra ela assim, fala pro menino que vocês vão orar e ter uma amizade de 5 anos antes de vocês... Tem gente que eu contei isso, a pessoa ficou assim, quê? Orar 5 anos? Isso não existe. Só que isso depende da ótica que você está olhando. Porque olha a ótica que você pode olhar e que vai facilitar todo o processo. Se o menino aceitar orar com você em 5 anos, ele não vai pensar, mas só daqui 5 anos que eu vou ter alguma coisa com ela. Não, eu estou começando a minha vida com ela agora. E 5 anos vai ser os 5 anos de maior aproximação, que a gente vai conhecer os defeitos, as qualidades, se eu realmente gosto dele, se eu realmente estou afim de carregar aquele, né, para a vida inteira. Então, são 5 anos. Por que tem que ter um beijo na boca envolvido? Porque não precisa. Até porque depois que você casa, é isso que se torna, assim, mais distante, né? Porque isso o inimigo quer trazer pra gente de tenha um relacionamento bem sexual logo de cara, porque depois que casa é horrível.
Então, ali no namoro, é proibido. Então, é legal. Então, é isso que ele vem incutindo nas famílias. Quebrem o padrão para que, se vocês quebrarem, mais pessoas estragadas vão ser. Por isso que o nosso mundo tá do jeito que tá. E é mais fácil divorciar. Porque, mas e se eu não gostar do beijo? Gente, então, eu não gostei. Vamos tentar de outro jeito? Assim tá ruim, tá muito molhado. Tá ruim, não gostei não. Vamos melhorar nisso aqui? É assim. Ninguém nasce pronto. É por isso que Não. existe esse tempo de conhecer, de Ué. ser amigo, de entender quais que são os defeitos do outro, os traumas. O que aconteceu? Ela teve um problema na escola e a gente, assim, um problema bem sério. E a gente falou que a gente ia dar uma de doido. A gente conversou. Não era um problema muito É. sério, não. Era um problema mais de posicionamento, assim. De coisa que a gente já tinha ensinado. É. A seriedade tá nisso aí. Você ensina as coisas várias vezes e quando o filho vai errar sempre, gente. Nossos filhos não são perfeitos, os nossos filhos não são os melhores filhos do mundo, mas a gente tá na batalha de ensinar. Isso. E aí ela deu uma, né, chamaram a gente na escola, a gente falou, não, a gente vai resolver isso aí porque a gente não aceita isso e chega, tá passando do limite. A gente conversou entre a gente, vamos dar um de doido. A gente vai pegar, você dá uns gritos aí, eu falei pra ele, você dá uns gritos aí, eu vou e acerto ela. Então ele passou um pouquinho do ponto, que ele quebrou minha porta. Eu quebrei um copo, tá aqui um copo no chão e regalou um desse tamanho. Tá com um copo no chão, assim, bem forte, assim. Gritou, assim, o que a gente já falou que não queria mesmo. E aí eu falei, e eu fui lá e dei 2 sentadas nela. E aí a gente chegou aqui, a gente começou a rir. Porque educar a filha é assim, a gente precisa ser intencional. E não Não é o que a por gente quer fazer, nervo. não é o que a gente quer fazer, é o que dá certo, é o que dá resultado. Porque se a gente chegasse, minha filha, Porque não pode fazer até isso. porque a vida não é tranquila quando ela vai massacrar, não. É. Quando a vida vem e te dá um soco, ela não te dá um soquinho, meu Deus, eu vou te dar um batidinho aqui, não. Eu vou te dar mesmo e te arranca e te deixa até Te sem... rouba no chão. Nossa. Então a gente precisa fazer esse tipo de coisa pra eles entenderem que, se você não fizer o que tem que ser feito, a vida vai vir e vai fazer pior. Então, já entenda. E foi bom, porque nunca mais a gente precisou ir na escola. Nunca mais. E melhorou. A professora lá falou pra mim, nossa, Yasmin mudou completamente. Que nós sabemos. É porque às vezes a gente acha que... A gente até pensa, nossa, mas será que fazer isso? Não, é psicologia. Não fez nada com eles de ruim. A gente só foi intencional em corrigir e mostrar que a gente tava totalmente indignado com aquela situação e com o que eles tinham feito. Porque quando a gente vai elogiar, a gente elogia, a gente ensina, a gente põe pra cima. E outra coisa que os pais têm mania, né? É só ver o lado ruim e nunca elogia, nunca dá um incentivo, um apoio, tô com você, nossa, você tá linda hoje, nossa, você viu, você jogou muito bem hoje. Só lasca a pessoa, né? Aí depois quer que o filho olhe pra ele e fala, meu herói. Não vai olhar. Porque você não faz nada de bom pro teu filho. E aí chega na hora de repreender e fala, meu pai só me lasca. Eu nunca... Aí a criança usa aquela frase, eu não sou bom pra você em nada. Eu nunca consigo atingir suas expectativas, eu sou sempre ruim. Por causa disso. Porque só é lascado. Nunca tem você é bom nisso, tô olhando, nossa, gostei demais, você melhorou nisso, parabéns. Exatamente. Tamo junto. E entender que muitas das coisas nossos filhos não vão entender agora. Das correções que a gente faz, das disciplinas que a gente dá, do castigo. Eles vão entender lá na frente. Da mesma maneira que algumas coisas de algumas correções que foram feitas, a gente entende só hoje. Então, tipo assim, eu espero que se você chegou até aqui nesse vídeo é porque talvez tenha algumas pontas na sua casa, na sua família que você quer corrigir. Talvez seus filhos não te respeitam, talvez seus filhos
não cumpram os horários. Talvez você está enxergando seu filho de uma maneira que você não queria enxergar. E tá tudo bem você entender isso, só que você precisa tomar uma decisão É. de... E ó, vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes é uma falta de pedir perdão, viu? Porque às vezes a gente fala coisas que a gente não deveria falar pros nossos filhos. Sim, Essa- seu filho ele precisa entender que ele tem uma pessoa ali que vai corrigir, que vai disciplinar, Mas que vai amar que também. vai amar, porque Mas não é... nós não somos perfeitos e nós precisamos entender que nós também fazemos cagada. Exatamente. E que a gente precisa voltar atrás. Assim como a gente quer que o filho Os fala, filhos "Me precisam ver nossa perdoa." humildade. É, porque ele é uma esponja do que você é. Os seus filhos são uma esponja do que você é. Tudo que eu faço, e depois às vezes eu faço alguma coisa errada, eu falo, nossa, pior que eles aprenderam. Agora eles gostam de fazer o que eu fazia. E isso dói. Quando você começou a enxergar uma coisa que você não fazia. Vamos dar um exemplo aqui, bem de verdade. E que me dói. Eu escutei muita música que eu não deveria ter escutado perto dos meus filhos. Hoje é uma luta porque a Yasmin gosta dessas músicas. E me dói profundamente, porque eu não tive sabedoria. Coloquei perto deles, não deveria nem ter escutado. Não eram músicas uau, muito ruins, né, de tipo funk, pesadão, não era. Mas eram músicas que eu poderia ter evitado. E aí hoje a Yasmin gosta dessas músicas. Então eu tenho que ficar ali, minha filha, isso não é muito legal. E a frase que era é: você fez eu gostar. Isso dói. Então repense as coisas que você tem feito para que os seus filhos não cheguem nesse ponto de você aprender e eles demorarem mais para aprender, porque você deu abertura para isso acontecer. Eu queria dar aqui umas dicas que eu ouvi essa semana que tem me feito pensar e eu queria compartilhar com você. A primeira é: pare de correr com tudo. Tudo tem seu tempo, mas é claro que temos que nos mover para fazer as coisas acontecerem. Como pais, temos a mania de querer fazer tudo andar, o que não está errado. O errado está em querer fazer as coisas andarem de qualquer maneira e a qualquer custo. Corra com as coisas, mas da maneira correta. A segundo dica é: Não crie rótulos para os seus filhos. Dizer que um filho é envergonhado, nervoso, briguento, bagunceiro é errado demais. Não julgue e nem rotule seus filhos. Você, como pai, é obrigado a enxergar as misérias de seus filhos e ajudá-los a superá-los. Por isso é muito importante que você também tenha vencido as suas próprias misérias ou saiba os ingredientes necessários para vencê-los. converse com seus filhos. Quantos filhos se perdem porque os pais não têm o mínimo de tempo para conversar com eles? É complicado isso. Entendo que cada um tem as suas dificuldades, mas, meu amigo, são teus filhos. Nessas horas você não pensa em você. Eles precisam ter em você um ouvinte e um ouvinte que esteja com o coração ali para ouvir eles. Direcione suas crianças. Veja o pai como um grande capitão. Alguém que lidera, que direciona, que orienta. Um pai precisa ter força para mostrar o caminho, não só a seus filhos, mas à sua família. Mas preciso te perguntar isso. Você sabe para qual direção sua vida está indo? Muitos pais não têm direção e querem dar direção para o filho, né? Faça esse caminho todo ser divertido. Um bom pai é rigoroso quando tem que ser, mas sempre tem uma boa piadinha na hora certa. É aquela grande máxima: sou sério quando tenho que ser. Eu acho isso errado. Para mim, você tem que passar uma postura de respeito e seriedade, mas sem perder o bom humor. Cuidado para não se tornar um pai bobão. Crie regras divertidas que envolvam momentos sérios. Por exemplo, seus filhos têm dificuldade de ter uma rotina para sair de casa e ir ao colégio. Você, como pai, pode transformar essas situações provavelmente caóticas em momentos divertidos. Estimule eles e treinem essas saídas matinais. Filhos, vamos ver quem será campeão da saída hoje. No ranking mensal, você está ganhando
no ranking mensal, quem está ganhando é o fulano. Ele que ganhará o prêmio final. Olhe Legal. nos olhos. Eu falo sempre isso por aqui. Existe verdade no olhar. Com um olhar você descobre muita coisa e é preciso que você veja seus filhos. Não existe homem de honra que não tenha uma conversa olho no olho. Ajude seus filhos a acreditarem que são importantes para você. Então, a gente precisa entender que os nossos filhos eles precisam da gente mais do que eles precisam deles mesmos. Sim. Porque eles não sabem para onde estão indo. É. Eles sabem que ele tem ali um pai e uma mãe que às vezes está lutando, está batalhando, está só correndo atrás das coisas, está só correndo atrás de dinheiro e o tempo deles vai ficando ali, vai se perdendo. Então, se você chegou até aqui, vou dar 2 presentes. Ah, lembrou dos 2 presentes. presentes. Eu vou deixar o link aqui, ó. O primeiro, a gente vai deixar um e-book gratuito para você aqui. Sim. Sobre essas dicas, algo mais profundo. E a segunda é que em setembro, se você chegou até aqui, é porque você quer aprender mais como educar seus filhos. E em setembro, se você quiser, a gente vai... Você clica no link, fala que você quer saber mais, pra você entrar na lista de espera, que a gente vai abrir uma mentoria pra gente conversar. Se você quiser saber mais, falar como está a situação dos seus filhos, da sua casa, da sua família. A gente está estudando sobre isso. E se você quiser aprender mais, você vai clicar no link para você conversar com a gente. A gente marca um tempo no Zoom online e a gente conversa sobre as suas dificuldades. É uma mentoria, né, amor? É legal. É É um interessante. tempo para abrir a mente, porque tem coisas que a gente pensa durante o nosso dia que a gente não percebe que poderia ser facilitado, né? E se a gente tem essa noção de que tem coisas que não tem necessidade de ser tão pesadas, é bem mais fácil, né? A vida fica mais fácil. É fácil, mas não é simples. Não, é simples, mas não é fácil. E a Thay, ela me falou uma coisa essa semana muito importante. A gente investe em coisas que a gente gosta, em que a gente ama. Então a gente precisa investir mais na nossa família. Sim. Investir dinheiro, viu? Investir dinheiro Eu tenho mesmo. tentado entender cada vez mais isso, que o dinheiro não é só para comprar o nosso papel como pai, como marido, são os 3 P's que a gente entende, que é a proteção, a provisão e a plataforma, que é dar a direção e mostrar para onde os nossos filhos estão indo. Então, o gastar dinheiro, ele precisa ser nessas 3 coisas, na provisão, na proteção e na plataforma, que é mostrar para os nossos filhos que nós realmente nos preocupamos com ele e queremos ensiná-los cada vez mais. É isso, amor? É isso, amor. Então, vou deixar o e-book gratuito para você aqui. Vai estar aqui em algum lugar na descrição. Vai ter outros e-books também, se você quiser. Alguns produtos que a gente tem. Vai ter a Jornada Fênix, se você quiser. Se você for mulher e estiver ouvindo, para entrar também. Nós já começamos a Jornada Fênix, já fizemos 4 A primeira turma dias. já tá rolando. Mas, se você quiser entrar, você pode acessar todo o conteúdo que já foi colocado e continuar as aulas. E tá lá no meu Instagram, @tatacaldonazo, lá na descrição, lista de espera. É só você clicar lá que você vai ter acesso. E, ó, a próxima turma vai ser diferente. Então, eu sugiro que você comece agora, porque o valor vai aumentar. Então, eu acho muito importante você começar essa jornada, porque já estamos tendo testemunho. Tá tão lindo, gente. Tá tendo testemunho de muita sabedoria sendo aberta na cabeça das pessoas. É muito lindo como você pegar o negócio lá do fundo e começar a trazer para cima, para a superfície, e pegar... É como se você estivesse tirando o lixo lá do fundo, trazendo para a superfície, para depois jogar fora. É maravilhoso. Então, assim, eu sugiro que vocês entrem, porque faz muita diferença na nossa vida, viu? E vai fazer na vida de vocês nesses 30 dias. Vão ser 30 dias incríveis. E já estão sendo. É isso. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, seu comentário sobre o que você achou.
Não vou pedir pra você inscrever, porque se você gostou, você vai se inscrever ou não vai se inscrever. Então, a gente tá fazendo esse conteúdo porque a gente gosta de ensinar as pessoas sobre o que a gente tá fazendo. Que tem dado certo. Tem dado certo. Glória a Deus, é isso aí, amor. É isso. Muito obrigado se você chegou até aqui. Você é um herói, uma heroína. Porque são dois TDAH conversando. E é isso. Que abre um parêntese no meio do parêntese. E é isso. É nóis. Tamo junto. Falou. Falou.